Quando eu dou cursos para empresas, eu brinco com a turma, eu falo assim, pessoal, todos nós aqui temos uma criancinha interior e se a gente não trabalhar essa nossa criança interior, a gente age do mesmo jeito na vida adulta que a nossa criancinha agia. A gente só não se joga no chão e faz birra porque senão não ia querer internar. Ia ser muito feio, mas que tem dias que dá vontade de dar. Mas que comportamentos mostram quando a nossa criancinha ferida entrou em ação? É porque a gente nunca olhou para esse lado e eu acho que falta isso. Acho que tá faltando assim, eu sou assim e ponto final. E não é isso. Não é eu sou assim e ponto final. Eu vejo até na roupa, sabe, Paty? Clientes que eu chego assim, então, eu tô fazendo a consultoria, mas... não sei se é isso que eu quero, porque eu nunca liguei para isso, porque... Eu falo, gente, é nítido que essa pessoa tem alguma dor ali dentro, tem uma trava, tem um trauma. Aí não cuide de mim, eu não ligo para fazer unha, não ligo para fazer... Você não liga pro feminino? Você não liga de ser vaidosa? Toda mulher liga. No podcast Fala Guria de hoje, estou com a convidada Patrícia Cocoleto. A Patrícia é psicóloga e hoje nós vamos fazer um bate-papo bem bacana, que ela tem, não sei se posso falar um método? Pode ensinamento? Ser. Um ensinamento. Um ensinamento muito legal que eu já fiz, amei e eu quero saber mais. Eu quero levar para as mulheres esse conhecimento, Paty. Quero saber, se apresenta, Paty. Quem é a Patrícia? Bom, eu sou a Patrícia, psicóloga há mais de 14 anos e a ferramenta principal que eu uso para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor é o Eneagrama. Sim. Que trabalha com as personalidades. Eneagrama. É um trabalho de personalidade? O Eneagrama é uma ferramenta, é um sistema de autoconhecimento que ensina as pessoas a entenderem o porquê elas são do jeito que são. E porque o outro é do jeito que é. Sim. Eu lembro quando eu escutava muito falar e eu sou curiosa. Eu adoro, sabe, aprender, conhecer, saber sobre a profissão das pessoas. Eu sou aquela pessoa, assim, acho que todo mundo deveria ser assim, respeitar, né? Admirar o conhecimento da outra. E eu lembro que eu fui atrás para te conhecer, para saber o que era. E eu amo personalidades, porque sem esse conhecimento eu já conseguia relacionar que cada pessoa é única, né? Mas com os seus defeitos e essas qualidades, né? E é isso que o Eneagrama mostra pra gente, que cada pessoa tem um estilo de personalidade, não existe nenhuma pessoa que seja 100%, porque todos nós temos coisas boas e pontos de melhoria. Então, o Eneagrama... Adorei pontos de melhoria. Pontos de melhoria. A gente não vai falar que é defeito, né? Pontos de melhoria. Isso é para todo mundo já absorver, pensar que a gente precisa melhorar, né, Paty? Isso mesmo. Então, o Eneagrama, ele não explica pra gente apenas sobre os 9 tipos de personalidades, mas ele também ensina caminhos de desenvolvimento conforme aquele ponto de melhoria que a gente precisa trabalhar. Sim. Ou seja, cada um dos 9 tipos de personalidade, porque a palavra Eneagrama vem do grego, onde Enea significa 9, grama, desenho ou figura. Então, são 9 tipos de personalidades e cada um tem pontos de melhoria e o Eneagrama também ensina caminhos de desenvolvimento conforme o seu tipo de personalidade, né? Sim, Eu lembro quando eu fiz contigo, teve logo no início ali eu falei, nossa, acho que é esse. Mas aí quando você apresentou tudo, assim, eu falei, batata, é esse aqui, esse sou muito eu, né? Só que eu acho que pra gente enxergar isso, a gente tem que ter esse olhar, né, pra saber quem nós somos, né? Consciência, eu acho que é bem isso, né? Isso. E eu lembro que eu me divertia muito, eu ria, eu dizia, meu Deus, essa pessoa... Você pode citar algumas características do 9? Antes de citar, eu me identifiquei com 9. Antes de citar a característica do 9, você dizendo sobre consciência me fez lembrar de uma situação interessante. Então conta aí pra nós, eu tô curiosa. Esses dias eu atendi uma cliente e eu passei para ela o material do tipo de personalidade que eu estava em dúvida se era o dela, mas eu deixo para a pessoa se identificar. Claro, porque eu, enquanto psicóloga ou instrutora de Eneagrama, eu não vou falar para a pessoa, você é X. Eu deixo a pessoa fazer essa caminhada, essa trajetória do autoconhecimento. Claro.
E no segundo encontro, ela veio e me disse, Patrícia, eu me identifiquei com várias coisas, mas eu não acho que eu sou uma pessoa precavida. E eu comentei com ela, é mesmo? Ela, não, eu não sou precavida. Papo vai, papo vem. Ela me disse, eu não quis fazer tal coisa por medo de que alguma coisa ruim acontecesse. E eu disse, então você não é precavida, né? Olha só, a precaução é uma qualidade, Sim. mas quando a gente usa as nossas qualidades demais em exagero, elas também se tornam um defeito. Sim, é a mesma coisa do perfeccionismo, né? Isso. Porque o cara que é a pessoa, já tô lembrando de gente. A pessoa que é perfeccionista, né? Às vezes ela é uma pessoa chata. Né? Então, assim, a pessoa que é muito... tem uma característica muito forte, como você falou, extrapola, tem esse excesso. É a diferença do veneno para o remédio. Essa questão da perfeição me fez lembrar uma frase, se não me engano, de Fernando Pessoa, que diz: buscamos tanto a perfeição porque é impossível de alcançá-la. Se possível fosse, abominá-la íamos. Porque o humano é imperfeito. Sim. E o perfeito é desumano. Olha, eu devia ter vindo com a minha camiseta, que bela e imperfeita. Adoro essa frase. Eu falo, porque nós somos, não existe, né, Paty? A gente entender isso. E eu achei o máximo, assim, desse teu trabalho, por causa que é esse olhar pra gente, né? Mesmo, eu não gosto disso em mim, mas se eu não olhar pra isso, eu não melhoro. É isso mesmo. Não é? Antes de mudar alguma imperfeição, primeiro eu preciso tomar consciência que ela existe. Sim. Enquanto eu não tomo consciência, aquela falha vai persistir em mim. Vai persistir. E eu lembro que você falou, só me corrige se eu estiver errada, mas eu lembro que no 9 tinha procrastinação. Tem. E eu nunca usei essa palavra. Que eu dizia, que palavra feia, que palavra pesada. Mas era pesada porque eu procrastino. Então, eu lembro que quando eu fiz, eu olhei para esse lado e eu falei, meu Deus... Isso aqui eu preciso melhorar em mim. E por que eu tô fazendo isso comigo? Por que eu deixo para a última hora? Por que eu às vezes penso e digo, depois. Mesmo você mandava as tarefinhas lá e eu falava, Paty, não fiz. Né? Então, assim, a gente conseguia olhar. E o legal foi eu olhar e começar a me policiar. Que eu preciso, é algo que me incomoda, que não me agrega e que eu preciso melhorar. E sobre a procrastinação, outros tipos de personalidade até podem se identificar. Por isso que é importante a pessoa participar de um curso de Enneagrama ou buscar um profissional que entenda. Não é só lendo, né, Paty? Só lendo, não. Vou ler isso aqui, porque, não. Procrastinação envolve um monte de coisa. Agora, o porquê o tipo 9 procrastina é diferente do porquê um 4 procrastina, o 4 um foi 7. O que eu, quando você começou, eu achei que era 4. Falei, deve ser 4. Mas aí, quando você chegou no 9, quase tudo que você falou do 9, eu me identifiquei. Eu falei, não, é aqui mesmo. Tem que bater 70% mas porque tinha você na linha. mais. Isso, mas porque você estava ali para me orientar, porque sozinha a gente não consegue. E por que o 9 procrastina? Porque ele não prioriza ele mesmo, os outros são mais importantes, né? A família é mais importante. Tudo é mais importante. Qualquer coisa é mais importante do que a própria... A gente. A própria pessoa. Eu costumo dizer pra minha mãe, que eu digo assim, mãe, você me educou demais. Eu queria que você tivesse me educado um pouquinho menos. Porque daí, eu falo assim, ela fez eu ser tão educada com todo mundo, só que isso também veio o não saber dizer não para as pessoas. Então, para mim ser uma pessoa boa, para eu ser uma pessoa boa, para eu ser educada, eu preciso dizer sim para todo mundo. E isso, eu lembro quando eu conversei contigo, isso era algo que começou a se tornar muito pesado. Reforçou. Muito... eu cheguei a um ponto de me sentir sugada. Sabe? De eu não querer fazer e eu tá fazendo porque, não, eu preciso ajudar o próximo, eu preciso ajudar a pessoa e eu deixo as minhas coisas para depois. E isso que você trouxe, a minha mãe também me ensinou isso, a gente pode também entrar na parte de como é a construção da personalidade. Será que a gente nasce com um tipo de personalidade ou personalidade é fruto do ambiente que a gente cresce? E, na verdade, é um conjunto desses dois fatores, mas como que eles funcionam?
A gente nasce com a predisposição para ser um determinado tipo de personalidade. Isso é real? É Que a gente real. fala, a criança já nasceu, né, com essa personalidade. É real. Bebê, com poucos dias de vida, você consegue perceber que existe diferença de temperamento. Temperamento é a base inata da nossa personalidade, ou seja, nós já nascemos com uma predisposição para ser um determinado tipo de personalidade, ponto. E aí, o ambiente exerce uma influência para reforçar ou não características da minha personalidade, ou seja, Sim. a sua mãe, sem saber, reforçou a característica do 9 em não se priorizar, Sim. em priorizar o outro. O outro. Isso. Sim, sempre o outro, né? Quem está assistindo a gente, né, eu vou até lançar uma pergunta. Você conhece irmãos gêmeos? Todo mundo conhece aí alguma pessoa gêmea. Sim. Será que são da mesma personalidade? Geralmente, não. Não são, porque Não. é o que a gente escuta. Um é assim, o outro é assado, né? É ou o que a gente mais seja, escuta, né? Mesmos pais, a mesma bagagem. Sim. Crescer em um ambiente semelhante, mas serão pessoas diferentes. Porque Diferente. cada ser é um ser único. E mesmo o Eneagrama, que é uma ferramenta que explica sobre 9 tipos de personalidades, a gente vai se identificar com muitas coisas, mas não vai se identificar todo mundo 100%. Por quê? Porque, antes de tudo, cada um de nós tem uma história de vida. Sim. Paty, e aquela questão, então, que falam assim, essa pessoa tem... Só tem 2 casos, né? Eu falo assim, às vezes aconteceu uma tragédia, algo assim, e essa pessoa teve que se fortalecer e ela cria, às vezes, né, uma proteção mas ela já tinha ali algo da personalidade dela? Bom, já. Quando a gente fala de traumas, aí a gente já sai um pouquinho do padrão normal da personalidade. Entendi. Cada pessoa, de acordo com a sua personalidade, vai reagir de forma diferente à mesma situação. A mesma situação, sim. Isso. Mas aí, se envolver um trauma... Isso, porque às vezes acontece e daí você diz, um filho foi para esse caminho, para o caminho bom, e o outro, às vezes, não conseguiu, não teve essa força, não conseguiu sobressair. Exato. Uma vez uma mãe disse o seguinte para mim, Patrícia, os meus filhos aprontaram uma arte e eu coloquei os 2 de castigo. Sim. E o menino chorou um monte e a menina ficou pulando de uma cama na outra. Os 2 receberam castigo. Castigo. Por que cada um reagiu de uma forma diferente? Sim, porque né? cada um deles tem uma personalidade diferente. Sim. E nós, enquanto adultos, Paty, também. E puxa, porque agora você falou de filhos, eu lembrei dos meus 2 filhos. Eu falo assim, eles têm uma linha parecida, mas são 2 meninos com personalidades diferentes. E é deles. Eles nasceram assim, só que vem também a questão do ambiente e a questão de pai e mãe. Só que às vezes eu vejo o João fazendo coisa e eu falo, nossa, é muito parecido com o que eu faria. Às vezes eu vejo o Edu e falo, nossa, mas isso é parecido com o que eu faria. Mas você vê que são personalidades e, como você falou, em situações você vê que eles agem diferente. E qual é a minha dica, então, para nós pais? Isso. Ajude a desenvolver aquela área que o seu filho tem e que você sabe que talvez não seja tão legal para ele no futuro. Deixando bem claro, se a criança é muito introvertida, coloque ela em atividades de grupo. Sim. Vai fazer um karatê ou jogar um futebol para desenvolver mais essa parte da interação social. Né? Se você percebe que a criança tem uma autoestima baixa, já dá para perceber desde criança. Porque daí, às vezes, tem famílias, tem pai e mãe, que em vez de ajudar, atrapalham. Isso. E é real. Às vezes fica lá, nossa, olha que lerdo. Nossa, olha que pato. Olha, não é a intenção do pai e a mãe fazer mal. E eu acho que a criança vai mas faz. Internaliza. Isso, né? Ela vai se colocando mais para baixo. Se ela passa por isso. E eu vejo, esses dias eu escutei assim, antigamente as famílias tinham muito de colocar apelido nos filhos. Esse é o ágil. Esse é o... Nossa, esse é o nerds. Esse é o... Esse é o sabido. Esse é o sabido e esse ali é o pato. Não faz nada, não sabe nada. Né? E eu acho que isso aí a gente já boicota os filhos, prejudica os filhos, né? Exato. Se a gente, enquanto adulto, já tem dificuldade de lidar com a comparação, imagina a criança que não tem ainda todos os recursos necessários, né, para lidar com essas comparações. Aí depois a gente vai dizer, olha, não vai.
Olha, não vai. E é uma frase que a gente fala a vida inteira. Às vezes eu vejo pais falando, né? Ó, não vai, não foi. Não foi. Mas como que vai? Se ele escutou a vida inteira que ele não ia. É a profecia que se autorrealiza. Eu escuto E daí tanto tem aquilo, às vezes que eu tem essa internalizo. personalidade dele, às vezes é dele, de aceitar. E tem gente que finge, né? Escuta e às vezes não atinge, né? Exato, não Mas atinge. não, tem gente que tem a personalidade que atinge. Tem. E daí, às vezes, é péssimo pra Sem vida, né? saber, às vezes, os pais estão reforçando um ponto negativo na Ponto criança. negativo no filho. Por isso que é tão legal quando a pessoa busca esse tipo de conhecimento, porque hoje em dia é muito fácil o acesso ao conhecimento, né, para as pessoas. Antigamente, ninguém conhecia. Ninguém conhecia de psicologia, de educação de filhos, de psicoeducação. Cada um fez de o seu enneagrama. melhor, né? Cada um fez Mas o a gente melhor não tinha com as ferramentas muitos que pais tinha. E isso, não tinha esse conhecimento. Eu falo assim, o duro é quando hoje em dia a gente vê esse tipo de comportamento. E isso não é legal, né? Não. Isso é reprovado, né? A gente quer, hoje eu falei pro meu filho, eu quero que você seja melhor que eu, né? Eu vim aqui, meus pais me criaram, a gente busca conhecimento, a gente se forma, faz isso, trabalha, tenta ser uma pessoa boa, tenta ser uma pessoa melhor, mas eu tive filho para ser pessoas melhores do que eu. Eu acho que essa é a evolução, né, Paty? É, criar filho pro mundo. Pro mundo, né? E me fala, como eu falei do tipo 9, aí deixei todo mundo curioso. O que você pode falar de tipo 9? Para ver se alguém mais tem esse tipo 9 como eu. Vamos falar das qualidades do Vamos. 9. Vamos falar da qualidade. Então, o 9 é uma pessoa de fácil relacionamento. O 9, ele se adapta às outras pessoas. Muito fácil. O 9, ele pensa antes de dar a opinião dele para o outro. Sim. Então, é raro alguém se sentir ofendido por alguma coisa que o 9 vai dizer, porque o 9, ele pensa bastante. Sim. O 9 é ótimo para as outras pessoas, ele só tem que ser bom para ele mesmo. Para ele mesmo, ficou a dica aqui. E é real, né, Paty? Foi ali algo quando você colocou, e tanto as qualidades como é que é, os pontos que eu preciso... De melhoria. Os pontos de melhoria, eu me identifiquei muito, né, porque ali eu enxerguei eu mesmo, e foi legal de eu ter esse olhar, de eu ter que enxergar para quem eu era, né? E querer a mudança, né? E aí, como que tá a procrastinação? Então, né? Assim, tô tentando. Tô tentando ser melhor a cada dia. É um ponto difícil, né? Eu vejo, assim. Mas que nem eu tinha um problema com o horário, né? Então, porque eu sempre achava que ia dar tempo de fazer tudo para todo mundo e depois o meu. Então, eu ia para o trajeto para trabalhar, por exemplo. Aí, o meu filho me pedia um favor, eu dizia, não, eu passo lá e faço. Aí, a minha funcionária, já estava acostumando mal a Sol pedia para... Não, eu vou lá e faço. E eu chegava atrasada no meu compromisso. Então, hoje, o que eu faço, assim, como eu falo que atrasar é feio, atrasar é falta de educação. Não adianta, tem muita gente que fala, atrasar é chique. Não é chique, não. É pessoa mal educada. Então, eu falava isso pra mim, né? Eu falava, não, é feio, não pode. Então, hoje eu tenho um cuidado de dizer, não, nem que eu vou meia hora antes. E eu fico parada na frente da casa da cliente. Eu trabalho ali no celular, mas pelo menos eu chego no horário. Então, são cuidados que organização também é um ponto fraco meu. Então, eu faço um esforço para eu conseguir. A academia tá difícil. A academia tá muito difícil. Eu sei que eu preciso fazer, tipo assim, eu sou uma pessoa muito consciente. O problema é executar. Mas eu sei que eu preciso ir pro meu bem-estar e questão de saúde, questão da idade. Mas eu preciso começar, dar o primeiro passo e criar esse hábito e fazer. Porque senão eu fico procrastinando. Mas tô melhorando, Paty. Tô tentando. Eu já ia perguntar, e o que te impede de fazer isso? Olha aí, ó, o pitaco. A preguiça. Eu invento um monte de história, sabe? Eu acho que todo mundo é assim na vida, né? A gente tem desculpa pra tudo. O que a gente não quer fazer. Convence daquilo que a gente não sim, né? Ai, não tenho tempo. Esse dia eu escutei uma frase, as tuas 24 horas são as mesmas 24 horas minhas. Então, a gente não tem tempo porque a gente não dá prioridade. Então, eu não tenho tempo de ir porque eu não tô dando prioridade. Eu não tô indo na academia por preguiça. Eu não tô indo na academia porque é muito mais confortável ficar em casa tomando meu cafezinho do que ir lá 2 quadras da minha casa. Eu comecei a aplicar uma frase, e eu digo essa frase para os meus clientes, que é:
criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa. Toma! Eu gosto de ir na academia? Não, nem Não. sempre, mas eu preciso. Isso. Então, eu vou fazer. Porque tem coisas que são indelegáveis. Não tem como eu delegar para outra pessoa fazer isso. É só eu que posso fazer, por mim, né? Uhum. Paty, vamos só comentar aqui da personalidade forte. Porque hoje tá, vamos dizer assim, é bonito falar, eu tenho personalidade forte. Uhum. Todo mundo fala, né? Uhum. Tipo assim, que você não me conhece, eu tenho personalidade forte. Só que essa personalidade forte, eu acho que tá ultrapassando os limites. É real isso? As pessoas começaram a chamar de personalidade forte características que, na verdade, beiram a grosseria, ou então uma pessoa mal-humorada, ou uma pessoa mal-educada. Uma pessoa que você precisa pisar em ovos, né? Pisar Sim. em ovos porque você não sabe como ela está naquele dia. E Sim. o nome disso não é personalidade forte. O nome disso talvez seja a pessoa tem um baixo nível de consciência e ela não tem noção que aquilo prejudica ela e os relacionamentos dela. Sim. Então, seria muito mais adequado se a pessoa procurasse entender o porquê ela reage daquela maneira em determinadas situações e buscar um trabalho de desenvolvimento, né? Sim, porque às vezes ali não é nem a personalidade, né? É algum... Não, pode ser que tenha crenças por trás disso. Sim. Todos os tipos de personalidade, quando não são trabalhados, podem ser pessoas difíceis. Mas não vamos dizer que é uma personalidade forte. Sim. É uma pessoa de difícil convivência. E todos os tipos podem se tornar pessoas difíceis. Quando tem um baixo nível de consciência. Agora, quando eu tomo consciência sobre as minhas qualidades e os meus pontos de melhoria, eu consigo perceber quando eu não estou agindo adequado. E aí eu dou um passo atrás e falo, peraí, isso que eu fiz não foi legal. Aquela história que eu conto no curso, né? O homem caminhava pela estrada, não viu o buraco e caiu no buraco e ficou se perguntando, por que eu tô aqui? A culpa é da Moara, porque se não fosse a Moara, eu não tinha caído no buraco. Enquanto a gente fica nesse baixo nível de consciência, achando que o outro é culpado, o outro é responsável por eu ter agido assim, eu não me desenvolvo enquanto ser humano. E o trabalho da nossa vida aqui é o nosso desenvolvimento. Sim. É para isso que a gente está aqui nessa vida. Aqui, né? E a gente tem esse costume, esse hábito de estar usando uma bengala, né? Para nossa vida, ou usando, colocando a culpa nos outros, né? Jogando nas costas dos outros, por não querer olhar pra gente, né? E por que a gente coloca a culpa no outro? Porque todo ser humano, lá no fundo, tem a necessidade de ser amado. E quando eu sou falho, eu não sou amado. Então, a gente usa de estratégias e de mecanismos de defesa para evitar entrar em contato com as nossas falhas, porque a gente quer ser amado. E isso, Paty, a gente pode dizer assim, eu sei que você atende empresas, você está sempre ali atendendo tanto o pessoal como o empresarial, dando cursos, e isso você vê muito, a gente não está falando de crianças, né? Não. A gente está falando de adultos, né? Adulto. Que estão trazendo isso para o mercado de trabalho, e eu vejo assim, o que mais está atrapalhando essa questão é essa frase, que o pessoal acha bonito falar, eu tenho personalidade forte, por isso que eu sou assim. Por isso que eu maltrato a pessoa, por isso eu sou mal educada, por isso eu tô invadindo o limite da outra pessoa, tô dando minha opinião sem ela querer saber. Não é da sua conta, não é para você dar opinião, se a pessoa não te perguntou. Né? Ou ainda, pergunta, olha, você comentou sobre essa situação comigo, você quer que eu te diga o que eu penso sobre isso? Você quer um conselho? Você quer Pergunta para a pessoa, porque às vezes a pessoa não quer conselho, ela só quer desabafar. É verdade, né? Quando eu dou cursos para empresas, eu brinco com a turma, eu falo assim, pessoal, todos nós aqui temos uma criancinha interior, e se a gente não trabalhar essa nossa criança interior, a gente age do mesmo jeito na vida adulta que a nossa criancinha agia. A gente só não se joga no chão e faz birra, porque senão ia querer internar. Ia ser muito feio, mas que tem dias que dá vontade de dar. Mas que comportamentos mostram quando a nossa criancinha ferida entrou em ação? Você fecha a cara para a pessoa, você demora para responder uma mensagem porque você está emburrado com ela, você evita conversar com ela. Isso são comportamentos da sua criancinha ferida que está ali em ação. Não é o adulto saudável que está em ação. Não é, né? E tá lotado, né, Paty?
Tá lotado de adulto ferido. É porque a gente nunca olhou para esse lado e eu acho que falta isso. Acho que tá faltando assim, eu sou assim e ponto final. E não é isso. Não é eu sou assim e ponto final. Eu vejo até na roupa, sabe, Paty, clientes que eu chego assim, então, eu tô fazendo a consultoria, mas não sei se é isso que eu quero, porque eu nunca liguei para isso, porque... Eu falo, gente, tá, é nítido que essa pessoa tem alguma dor ali dentro, tem uma trava, tem um trauma. Aí não cuide de mim, eu não ligo pra fazer unha, não ligo pra fazer... Você não liga pro feminino? Você não liga de ser vaidosa? Toda mulher liga. Então, ou ainda, o que é que aconteceu que isso se tornou uma armadura para proteger a pessoa de algo ruim que ela passou? Isso. Porque eu, nesses 18 anos de atendimento, é isso que eu enxergo quando eu vou para uma cliente. Quando ali na primeira conversa, eu sei quem é a cliente. Eu sei se tem uma dor, se não tem, se tem um trauma, se tem isso, tem aquilo. E aí você falou, a maioria da gente... nós criamos uma armadura, às vezes para sobreviver, né? Mas o mais interessante é a gente curar isso, né? A gente buscar ajuda. É importante a gente entender que algumas armaduras que a gente cria... até servem para nos proteger, mas às vezes o tempo passou, a realidade mudou, as pessoas são outras. Eu sou outra pessoa e eu continuo usando aquela armadura em uma situação que não faz mais sentido. E isso, Paty, agora vamos falar a verdade, isso atrapalha em tudo, né? No relacionamento, no crescimento profissional. No crescimento profissional, né? Às vezes ali você na empresa... Tá ali travado e não sabe por que não sai daquela situação, não é? Não consigo, não me encaixo com ninguém. Não acho, não é que não acha ninguém. Tem algo ali te impedindo de você olhar, às vezes, com outros olhos. Não é? E essa conversa me levou a lembrar de uma situação que um homem recebeu o feedback que... Cara, você tem todas as competências técnicas para você crescer aqui dentro, mas a tua imagem não tá passando isso. E aí ele ficou frustrado, chateado com esse feedback. E aí ele foi entender o porquê. Olha! Que não era apenas a imagem física, mas também o comportamento. O comportamento, né? Tom de voz muito baixo. Então, não era uma pessoa que realmente transmitia autoridade, confiança. Sim. E aí, isso tem a ver com a personalidade. Tem muito a ver com a personalidade. É verdade. E, Paty, você vê que isso, como eu comentei aqui, atrapalha na sua vida pessoal, atrapalha na sua vida profissional. Muita gente não querendo olhar para esse lado. E só me responde uma coisa, quando a gente olha para alguém, a gente vê, porque vamos dizer assim, esse ponto negativo, esse ponto que precisa ser trabalhado... às vezes chama muito atenção porque às vezes eu tenho e eu não gosto na outra pessoa. Só que eu não enxergo isso. Pode ser isso? Às vezes é um espelho, né? É um espelho. Pode ser Aquela pessoa me irrita, me incomoda por aquele jeito, por aquela frase que ela usa, ou pelo tom de voz que ela usa. Só que isso às vezes está em mim. Sim. Isso pode ser um espelho, ou seja, aquilo que eu não admito enxergar em mim, eu enxergo no outro e odeio no outro. Odeio no outro. A gente vê muito isso, né? Nos cursos, quando eu até brinco com a turma, eu falo assim, pessoal, teve algum desses 9 tipos que você não gostou? Que você teve um ranço? Aí, eu não gostei do tipo X. Falo, então, você fica esperto, tá? Porque é de duas... Olhar para isso, ou né? é com este tipo que você precisa aprender algo, ou este tipo é o seu. Sim. Aí vem a famosa frase, né? Do eu, pega que é teu. Sim, Paty, que recado hoje você daria para quem está no mercado de trabalho, para quem tem suas travas e às vezes percebe que tem algo incomodando ali? O que você recomendaria para essa pessoa? As pessoas buscam muito conhecimento técnico e acabam esquecendo do autoconhecimento. Sim, Então, a minha dica é, invista em autoconhecimento. E investir em autoconhecimento não é apenas comprar livros que te ajudam a aprender algo a respeito do ser humano, mas busca um trabalho mais personalizado, um trabalho mais profundo, busca terapeuta, um psicólogo, busque alguma ferramenta que você se identifique. Sim. Eu sou suspeita, eu indico o Enneagrama, porque desde que eu conheci o Enneagrama, eu vejo o quanto as pessoas se desenvolvem, evoluem, e é fácil para a pessoa entender
por que ela é do jeito que é e Aham. o que eu faço a partir de agora que eu tomei consciência. Porque Sim. se identificar ainda até é fácil. Uhum. Agora, a parte difícil é fazer o caminho de desenvolvimento. Minha dica é invista em autoconhecimento. Em autoconhecimento. Exato. E eu achei interessante no Eneagrama, Paty, porque além de você se conhecer, você conhece, às vezes, o seu O filho, a personalidade do seu marido, da pessoa que convive com você. É, Então, isso eu achei interessante, achei bacana também, esse olhar para a família, né? é. Porque a gente quer o bem-estar de todo mundo. O Eneagrama ajuda a gente a calçar o sapato do outro. É. E saber como E saber, é né? viver Isso. né, na cabeça daquela Daquela pessoa, com as pessoa. emoções daquela pessoa. Porque nós somos todos diferentes, né? Isso a Isso. gente precisa entender. E aí reduz até a crítica e o julgamento ao outro. Com certeza. Aumenta com a compaixão. Com certeza. Paty, fazer um jogo aqui bem rápido contigo. Qual cor é a cor que te representa? Hoje é o rosa. Rosa! Ai, adoro! Tá em evidência, né? Acho que as mulheres vêm se identificando mais com rosa até por essa busca do feminino, né? Uhum. E uma flor, Orquídea. orquídea, lindíssimo. Uma comida, Paty. Comida. O que você gosta? Sabia que eu ia falar o básico? Um arroz, Arroz, feijão e uma carninha. uma carninha e uma saladinha. E uma saladinha. Ótimo. Mas né? Eu falo, é o prato que tá na mesa de todo brasileiro, né? Uma bebida? Água. Água. Só na aguinha. Água. Olha aí. Vinho. Vinho, eu ia dizer, nada de vinho? Um vinho. Água e vinho. Paty, um estilo. Elegante. Você é elegante. A gente já fez teste de estilo aqui, é sofisticada, né, bem? Uma roupa Uma roupa que te representa, que me representa. que você gosta de usar. Uma calça alfaiataria e uma blusa. Hoje em dia eu gosto muito de uma regata mais. Não regatinha mais. Sim, uma blusa um pouco mais fechada, mas aquela regata para Isso. complementar a calça de alfaiataria e fazer esse estilo elegante. É. Paty, deixa teu Instagram aqui. Paty Cocoleto. Paty Cocoleto. Isso, o Cocoleto são com 2 T's. Tá, depois vai aparecer aqui embaixo para vocês. Quem quer seguir a Paty no Instagram, é só entrar que ela tem um conteúdo muito bacana. É, e eu vou deixar o meu convite aqui deixa também. aí, faz o seu convite. Isso, que eu estou aí no lançamento do meu curso online de Eneagrama. Então, se você é uma pessoa que tem o desejo de melhorar os seus relacionamentos, crescer profissionalmente, entender o porquê as pessoas Sim. que convivem contigo são da forma que são, Uhum. vem participar do curso Jornada do bacana. Autoconhecimento, onde a ferramenta que eu uso para ajudar você a entender, a se entender e a Sim. entender o outro é o Eneagrama. O Eneagrama, que Isso. é esse estudo esse conhecimento das personalidades. É um sistema. Já fiz, gostei muito, preciso dar continuidade, nós Ex- precisamos é. conversar mais. Mas, Paty, agradeço você ter vindo aqui, feito esse bate-papo com a gente, que a intenção do podcast aqui é passar conhecimento para as pessoas, um pouco mais de informação, assuntos legais, né, para o nosso dia a dia, para a gente se entender um pouquinho mais. E eu que Obrigada. agradeço o convite, fiquei muito feliz e me chamando, eu volto com Está certeza. aí, pode deixar. nós vamos precisar decifrar mais, apresentar mais, né, É. Paty? Paty, brigadão.